Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, né? Dessa vez eu quero comentar o comentário de uma irmãzinha aqui no canal, em um vídeo onde eu falo sobre a questão, né, gato por lebre e a pessoa que chega numa igreja, né, reformada e pensar que não encontra aquilo que viu do pentecostalismo, né? O que motivou a pessoa a sair do pentecostalismo acontecendo no contexto reformado. E a irmãzinha, ela foi respeitosa, mas o que ela falou merece um comentário, né? Também há uma crítica no comentário dela, mas é bom refletir sobre o assunto. Espero que ela possa assistir o vídeo aqui e também pensar um pouco melhor sobre isso, tá? Sem mais enrolação, então, pessoal, vamos para o vídeo. Eu vou colocar essa vinheta anterior, alguém falou que estava melhor. Vou colocar, mas eu vou tentar elaborar uma ainda com a melodia de um salmo, né? Um irmão aqui também fez essa sugestão. Eu vou ver se dá certo, né? Porque isso aí pode dar direitos autorais. Eu digo porque antes eu tentei fazer e acabou acusando isso no canal. Então, eu prefiro não usar mais. Mas eu vou tentar ainda. De repente, não é questão da melodia em si, né? Porque os autores da melodia do salmo já morreram há muito tempo, né? Não é possível que eles estejam reivindicando alguma coisa, né? Mas é porque eu acho que refere-se ao que eu uso dos salmos que está no YouTube, né? Então, se esse for o caso, eu vou pedir uma força para minha filha para ela gravar, né? Um teclado lá, a melodia de um salmo. Usar, de repente, um órgão, né? Um efeito órgão no teclado, é claro. Viu? Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal, então, para o nosso assunto de hoje, que é o comentário, né, da Thaís Alves Merces, né? Thaís Alves Messes. Muito obrigado pelo seu comentário, viu? Para quem está chegando agora, para quem caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreve no canal, marca o sininho, tá? Dá o joinha é importante, sim. Comenta, não é? Os comentários aqui, não é? O feedback que vocês dão aqui ajuda muito o canal. E, é claro, compartilha e recomenda o canal também, beleza? E outra, né? Recomendo o canal não somente pelas respostas que eu fico dando aqui nos vídeos, mas também por conta dos cursos, né? Tem muitas aulas aqui nas confissões reformadas. Eu penso que essa é a parte mais importante para que as pessoas se aprofundem, não é, na doutrina reformada, viu? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário da Thaís Alves e, em seguida, vou comentar também, tá? Mais uma vez, Thaís, muito obrigado. Conversando com um presbiteriano que cresceu na denominação, ele disse que o exclusivismo é feito por pessoas que vieram de igrejas pentecostais e neopentecostais. Essas pessoas, quando vão congregar na igreja presbiteriana, algumas delas passam a serem exclusivistas, preconceituosas e etc. E quando ouço e visualizo vídeos assim, no caso do meu vídeo, né, sou inclinado a concordar com a fala dele. Aqui na igreja, prega presbiteriano, batista e reformado de igreja independente. Meu querido irmão, o que importa é fazer a parte da Igreja de Cristo, é fazer parte da Igreja de Cristo. Somos membros da Igreja Invisível. A igreja visível tem seus defeitos e problemas, é um sistema humano. Independente da denominação, vai ter problema. Mas uma igreja alinhada com a Escritura Sagrada, pastoreada por um líder piedoso que tem zelo e dedicação, qual o problema de conviver e relacionar com esse irmão, igreja ou membro dela? Não podemos nos comportar como os fariseus, que colocavam a tradição acima das escrituras sagradas. Deus abençoe sua vida ministerial. Estamos juntos nessa missão de compartilhar uns aos outros o conhecimento. Desde já agradeço pelo vídeo. Espero contribuir. Um abraço. Atenciosamente, Pastor José Carlos Serpa. Então, antes de qualquer outra coisa, mais uma vez eu agradeço a Thaís Alves, por ter compartilhado aqui, certo? Comentado. E também, não é, por parte do comentário, pelo que eu estou observando aqui, é do pastor José Carlos Serpa. Não sei se é da Presbiteriana, mas, de qualquer forma, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Tem até um irmão que comentou aqui também, mas eu vou primeiro refletir um pouco naquilo que foi dito aqui, tá? Então vamos pensar bem sobre isso. Porque, assim, eu sei que parece, né? Eu não queria que parecesse isso, mas parece muitas vezes que eu, no meu canal, ou talvez outros canais também, né, mas especialmente pensando aqui no meu canal, né, que eu estou fazendo com isso, né, falando certas coisas, porque eu quero ver divisão, porque eu gosto de julgar e
condenar certas denominações, certas tradições. Ou seja, eu não sou uma pessoa que busca unidade, não é? Mas eu procuro o tempo todo ser exclusivista. Eu sei que isso pode parecer. Isso nunca foi o meu desejo, né? Que as pessoas me vissem assim. Eu lamento por isso, né? Mas quando eu comecei o canal e comecei a falar certas verdades históricas, certos fatos, então começaram as críticas, o que é natural, né? Se você vê na internet, obviamente aparecerá haters, né? Aparecerão haters, pessoas que não entendem, mas por uma razão emocional, por algum clique emocional, acabam criticando e falando coisas que não correspondem à realidade, né? À verdade. E eu lamento por isso, mas realmente o que eu estou fazendo aqui no canal é apenas expor a verdade e às vezes essa verdade, não é, ela acaba ferindo, não é? Porque muitas pessoas, muitos cristãos aprenderam a raciocinar quando pensam em cristianismo, quando pensam em igreja, de uma maneira muito ecumênica, tá? Aprenderam, né? E não é nem tanto culpa de muitas pessoas que hoje repetem isso, né? Ou pensam assim, mas nascer num contexto cristão hoje, né? Protestante especialmente, pensando tanto no meio evangélico ou nos evangelicais, né? Que é o que é mais de popular, digamos assim, acaba já tendo isso como premissa, né? Isso já é o brinde, né? Para quem nasce nesse contexto, porque você acaba aprendendo que esse mundaréu de denominações são apenas manifestações quase que inofensivas, não é, da mesma igreja, que é a Igreja de Cristo, e até se tenta manter, pelo menos no discurso, uma catolicidade que é inexistente, tá? Se eu não vejo unidade real na Igreja Católica Romana, nós temos uma unidade política, né? É uma verdadeira capa, porque existem correntes teológicas distintas, digamos assim, dentro da Igreja Católica Romana, mas se mantém tudo numa instituição só para manter o testemunho da unidade. Isso, para mim, é politicagem. E se eu não vejo unidade real lá, muito menos eu verei no que se diz, no que se chama de evangélico ou protestante ou evangelical. Certo? Então, vamos colocar os pingos nos is aqui. Então, ela fala, conversando com o presbiteriano, tal, né, fala sobre, ele disse que o exclusivismo é feito por pessoas que vieram de igrejas pentecostais e neopentecostais. Essas pessoas, quando vão congregar na igreja presbiteriana, algumas delas passam a ser exclusivistas, preconceituosas, etc. Então, né, o que é ser exclusivista, o que é ser preconceituoso nesse sentido, irmã? Porque assim, se ser exclusivista ou preconceituoso significa dizer que o meu vizinho está errado, que a denominação vizinha ela tem uma doutrina, um dogma que na verdade é uma heresia, porque é um outro evangelho, porque é algo totalmente diferente daquilo que nós aprendemos na própria Escritura Sagrada, ou se temos visões de mundo tão opostas, né, tão diferentes que elas são excludentes mesmo, né? Ou seja, elas se excluem porque são totalmente antagônicas, não é? É tipo monergismo e sinergismo. Se isso é exclusivismo, dizer que eles são defensores de uma heresia, que tal denominação não é fiel, muitas vezes, dependendo do nível, né, pode nem ser uma igreja de Cristo, porque a igreja tem um evangelho só, né? Só existe um evangelho. Se aquilo que é ensinado na denominação A ou B não é o evangelho, então não se trata de uma igreja de Cristo de verdade, né? Tem que pensar bem nisso aí. Então, se isso é ser preconceituoso e exclusivista, então eu aceito os termos, né? Eu lamento, porque eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado, né? Negócio de preconceito. Eu não estou simplesmente sem entender, julgando. Não, né? Em outras áreas pode até ser isso, né? E eu procuro evitar falar certas coisas. E quando, às vezes, eu falo algo além do conhecimento, de algo que eu domino, por exemplo, né? Como, por exemplo, já falei muita coisa sobre. Muita não, eu não falo muito sobre luteranismo aqui, algumas pessoas perguntam. Então eu falo basicamente o que eu li em livros, mas muitas vezes aparecem aqui membros de igrejas luteranas me corrigindo. E tá tudo bem, eu não me incomodo com isso. Se eu não fui preciso no que eu disse, então essa correção me ajudará a crescer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Mas muitas vezes a questão não é essa. Não é? Então, entende? Quando nós falamos de pentecostalismo, carismatismo, não é? O que se chama de evangelical hoje
Eu não estou falando com preconceito. Eu tenho um conceito formado pelo que eu vejo. Primeiro porque eu já fui um evangelical, já fui um pentecostal. Então eu sei, e eu não fui apenas um membro, eu mergulhei, eu fui um pastor. Eu fui tanto pastor de uma igreja pentecostal, como também obreiro de uma igreja neopentecostal grande, gigantesca no Brasil, uma das maiores, tá? Então assim, eu sei, eu conheço a coisa por dentro. Não só, é claro, a podridão da prática, não é, as mentiras, os falsos milagres, mas também pela própria teologia ruim, né? Teologia, às vezes, que na verdade não passa de uma heresia, mas que infelizmente é aceitado como evangelical, porque existe uma cultura evangelical. E aí é o problema. Quando você cresce num contexto onde se entende que podemos crer de qualquer jeito, cada um do seu modo, e está todo mundo certo, ou nem todo mundo é tão errado assim, ou é tudo válido, né? Porque no fim são interpretações humanas, então você cria esse ambiente de ecumenismo que é falso, né? É um ecumenismo que leva as pessoas a abrirem mão de seus princípios, a negociar valores em nome dessa unidade. E aí é o que está, irmão. Eu já falei isso algumas vezes no canal. Eu quero unidade. Mas a unidade ela tem que ser, não é, baseada na verdade. Eu não quero unidade com ninguém se, em nome dessa unidade, eu tiver que me calar, né? Eu tiver que fingir que aquilo não está acontecendo. Eu tiver que fingir que uma heresia não é heresia. Entende? Eu não quero desunião com ninguém. Ah, quem dera, né? Que estivesse no mundo ideal, onde todos tivessem a mesma fé. Quem dera que eu pudesse olhar hoje para a cristandade moderna, para esse mundo das denominações, e eu pudesse enxergar aquilo que nós lemos na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, não é? As igrejas que foram plantadas pelos apóstolos, não é, em diferentes localidades, todas elas eram a igreja de Cristo. Eram congregações, não é, dessa igreja invisível, a igreja de Cristo. Não é? Eram manifestações da igreja de Cristo. E todas elas tinham a mesma doutrina. Elas tinham problemas distintos, mas a doutrina era a dos apóstolos. Ou seja, era uma mesma igreja. No sentido geral, era uma mesma igreja. Entendeu? Não uma mesma denominação, porque isso não existia, mas era a mesma igreja de Cristo, a igreja de Cristo que estava em Corinto, a igreja de Cristo na Galácia, a igreja de Cristo que estava em Roma, a igreja de Cristo em Filipos, em Colossos e assim por diante. Né? A igreja de Cristo, não é? Referindo-se àquelas 7 igrejas da Ásia Menor, todas tinham a mesma doutrina. Elas tinham problemas distintos, problemas. Muitas vezes a doutrina apostólica não era vivida, não era aplicada, e este é um problema comum que nós podemos compreender. Nós podemos olhar para uma denominação, para uma congregação, e reconhecer por seu corpo doutrinário que é uma igreja fiel de Cristo, mas que está passando por uma crise, que tem problemas, tá? Há igrejas que são mais ou menos puras, mas né, há denominações que fazem parte da igreja de Cristo e você vê maior pureza nelas. Mas às vezes você vê também outra denominação menos pureza. Isso acontece, né? Como acontecia lá nas primeiras igrejas cristãs, não é? Como eu acabei de citar aqui. Mas há denominações que não, elas não são menos puras. Elas não estão passando por crise. São seitas que foram validadas como evangélicas. E por que nós sabemos disso? Por que eu estou afirmando isso? Porque aquilo que se chama de evangelho naquelas denominações não é o evangelho que Cristo ensina. Não é o evangelho dado por Cristo, tá? Então esse é um ponto muito importante. Só para a irmã entender com relação a isso aqui, você mais irmãos entenderem. Quando nós falamos, por exemplo, né, esse é o grande, digamos assim, o grande espantalho, né, esse é o grande espantalho que existe hoje, quando você fala, por exemplo, de calvinistas e arminianos. Eu concordo que briga de calvinista e arminiano é uma coisa ultrapassada e idiota. Eu concordo. Mas o senhor está sendo hipócrita porque você faz isso. Olha o dedinho aqui. De jeito nenhum. Eu não faço isso. Eu não fico brigando com arminiano. Né? Pode procurar. Raramente você vai me ver respondendo arminianos aqui. Eu não vou fazer isso aí. Certo? Não é. Eu não debato com arminiano. Então essa briga de arminianos e calvinistas para mim não faz sentido nenhum. Por quê? Porque, primeiro, quando nós falamos de arminianismo, estamos nos referindo a um mero sistema soteriológico, ou seja, é só uma teologia ou uma doutrina da salvação. Não é uma teologia completa. O que se chama de calvinismo, que na verdade é a fé reformada, é algo completo. É uma teologia completa, né? É uma visão completa de mundo. Então eles não são equivalentes, equiparáveis. Não é? Na verdade, o que existe, para que a irmã entenda e os demais entendam também, o arminianismo foi um problema que surgiu dentro das igrejas reformadas holandesas e foi resolvido lá por meio do Sínodo de Dort. Então, para mim, como alguém que é um cristão reformado continental, não é,
de tradição holandesa, este é um assunto vencido. É um assunto vencido. Então, quando eu falo aqui no canal sobre esses assuntos, por exemplo, não é o ponto que a irmã está tocando aqui, eu sei, eu só estou, na verdade, pontuando algo histórico, porque eu estou observando de maneira muito clara que hoje existe, não é, por parte de muitos pastores e de muitos membros também, não é, pessoas que têm nome no Brasil, por exemplo, não é, a atitude de dizer, não é, em seus congressos, não é, em suas conferências, em seus púlpitos, que arminianismo não é heresia, que Dort não condenou o arminianismo como heresia. Tá? O que é uma mentira, e isso eu digo para qualquer um, eles estão mentindo, e eu não posso respeitar uma mentira, eu posso respeitar um equívoco, mas mentira não. E eles estão mentindo, e eu sou um cristão reformado, e eu sei disso. Então eu vou e exponho a verdade, e isso acaba incomodando, e aí eu recebo o nome de sectário, de, sei lá, exclusivista, separatista. Então, assim, não é complicado, né? Porque, entende, parece que você fala o óbvio, a verdade, tornou-se uma coisa ofensiva, porque as pessoas não querem ouvir, não é? Elas querem criar sua própria realidade. Eu lamento, por exemplo, que, nossa, tenha surgido esse problema arminiano dentro das igrejas reformadas. Eu lamento, né? Mas eu não posso mudar isso. Isso aconteceu e teve que ser resolvido, e foi resolvido. Não é? E hoje o que nós temos como legado são as resoluções de Dort que condenam o arminianismo como heresia. Então, por mais que as pessoas fiquem com dor de cotovelo, por mais que afirmar que arminianismo é heresia acabe, na verdade, separando, não é? Na cabeça dessas pessoas, separando, eu tenho que falar a verdade. Por quê? Porque falar isso não separa, falar isso expõe a separação que já existe. Né? Então, eu só estou apontando o dedo para algo que está errado, e eu tenho esse direito, como qualquer um tem. Eu estou vendo ali, eu não posso fingir que eu não estou vendo. Não é? Entende? O rei está nu. E eu vou dizer. Se eu não dizer que o rei está nu, eu estou sendo hipócrita. Eu estou sendo um político nesse sentido. Eu não vou fazer isso. Eu estou vendo que está errado. Então tem sim líderes mentindo sobre isso. Membros de igreja eu não sei. Podem ser ingênuos. E eu sei que são. Porque, infelizmente, essa mentalidade de massa, não é? Isso é gritante, é claro. Líderes que têm peso, que têm nome, falam e as pessoas, mestre, é isso mesmo, é um grande homem de Deus. As pessoas perderam o senso crítico, elas acham que ver o erro e apontar o erro buscando a melhora, por exemplo, isso é ser algo, quer dizer, isso é ser anticristão, é lutar contra a unidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende a situação? Eu sou bem, entre aspas, partidário de que nós, enquanto protestantes, não devemos tolerar as heresias em nosso meio. Porque protestante tem o dedo afiado para apontar para católico romano e falar, não, atrás dessa linha, depois dessa linha amarela aqui, ó, é católico romano, é tudo heresia, é tudo a grande Babilônia. Agora, no meio protestante, que se chama de evangélico, aqui não, aqui somos irmãos, conversa fiada, não tem negócio de irmandade com aquilo que é errado, não. Entende a situação? Não estou falando, mais uma vez, não estou falando de congregações que têm problemas, porque todas têm. Eu sou pastor já há quase 20 anos, né? Esses quase 20 anos foi tendo que enfrentar problemas. Problemas que não se resolvem muitas vezes, não é? Ou se demora muito para resolver, ou então não se resolvem. E nós lutamos, e nós choramos, e nós clamamos a Deus, e as coisas não são do jeito que nós queremos que seja. Né? Então, eu não posso nem ser idealista e fantasiar um tipo de congregação perfeita, onde todo mundo é perfeitinho, né? Senão eu não teria nem trabalho como pastor, a realidade é essa. Mas o ponto aqui é compreender que eu não estou tratando de comunidades que têm problemas, não é? Ou comunidades que nós temos algumas discordâncias, isso é possível, tá? Não é o seu caso aqui, você não abordou pentecostalismo, você falou sobre batistas, não é? E presbiterianos reformados. Então, nesse sentido, nós temos discordâncias que são sérias, não é brincadeira não, tá? Não, a diferença de uma igreja reformada para uma igreja batista, ela é grande, ela não é uma coisa pequena, não. Não é só uma questão de, batismo infantil. Não. Quem pensa assim não conhece a igreja reformada. Não conhece a tradição reformada, as conversões reformadas. Porque não é uma coisa pequena. Mesmo assim, mesmo que haja uma diferença tão grande, não é? Por conta da própria compreensão da história da redenção, da teologia do pacto, que é diferente, né? Nas duas tradições, ainda assim, não é algo num nível que nós possamos nos excluir como igreja, como irmãos. Não tem como, porque eles creem no Evangelho. E como é que eu sei disso? Eles creem na doutrina da graça. As doutrinas da graça é o Evangelho, aquilo ali é o Evangelho explicado. Né? É simplesmente isso. Agora, quando você nega
não é? Justamente. Esse é um ponto importante, tá? Eu não aceito calvinismo. Beleza, esqueça o nome de Calvino, esqueça o nome de Armínio. Pergunte-se o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma salvação monergista ou sinergista? Pronto, esse é o ponto que importa aí. É o ponto que importa. Se a Bíblia ensinar sinergismo, então eu, enquanto reformado que sou monergista, estou na heresia, eu estou errado, tá? Se eu ficar crendo segundo os meus próprios conceitos, se eu estiver errado, eu não tenho salvação, não. Eu não posso ser visto como um irmão de verdade. Se eu creio desse jeito, se eu estou apegado, não é, a que Deus é soberano, ele elegeu incondicionalmente pessoas para a salvação em Jesus Cristo, a obra de Cristo é perfeita. Se eu estiver errado nesse posicionamento, então é uma questão de fé, não é uma questão de mera opinião, não. Eu estou crendo errado. Não é? Eu estou com uma crendice religiosa, tá? E que não tem a ver com o evangelho. Não é o evangelho que eu estou seguindo de verdade. Agora, se eu estiver correto e a Bíblia realmente ensina a salvação monergista, então é claro que o sinergista está totalmente errado, está crendo numa heresia e ele deve, nesse sentido, receber uma palavra: arrependei-vos, crede no Evangelho, creia em Jesus Cristo de verdade, creia em Cristo de maneira completa, como a Bíblia ensina. Não confie em si mesmo, confie somente na obra de Cristo. Não fique olhando para o negócio de livre-arbítrio, não, porque Deus não salva o homem com a ajuda do homem, com a liberdade do homem. Não, Deus salva o homem soberanamente. A salvação, em todo o seu processo, é um verdadeiro milagre soberano da graça de Deus. Entende a situação? Então, crer contrário a isso é heresia. Você não está crendo, aquilo não é o evangelho. Então, ou eu estou errado, ou é o outro que está errado. O mundo é assim. Os dois não podem ter opiniões distintas e estarem certos. Tá? E isso é uma coisa que realmente mostra que o status daquilo que se chama de igreja não é igreja. Não é igreja. Porque não se trata de pureza, simplesmente, de ser menos ou mais puro. Não. É outro evangelho. E outro evangelho é anátema. É simples assim. Então, entende? Eu não quero separação. Inclusive, eu já falei algumas vezes que para qualquer pessoa de qualquer denominação, eu nem pergunto quem. Todos que me veem na rua, a paz do Senhor, pastor Ademir, porque no bairro sabe que eu sou pastor. Sabem muito bem que eu sou pastor. Eu trato todo mundo assim, com respeito. A paz do Senhor, meu irmão, sem problema nenhum, né? Eu não sou uma polícia eclesiástica, não é, da igreja reformada que chega em quadro uma pessoa que está com a Bíblia na rua. E aí, calvinista arminiano. Isso é ridículo, né? Então eu não vou fazer isso. Eu não pergunto para as pessoas sobre o seu posicionamento soteriológico. Eu não vou fazer isso. Para todos os fins, aqueles que estão falando comigo são meus irmãos até que se prove ao contrário. Agora, se a pessoa vem e fala: olha, pastor, eu sei muito bem que o senhor é reformado e sei o que isso significa. Eu rejeito de coração porque a doutrina, o que eles chamam de calvinista, como se fosse Calvino que tivesse inventado essa doutrina. Isso é loucura, né? Calvino não inventou nada com relação a isso. Explicar o que já existe não é inventar. Você só está explicando aquilo que já é o que a Escritura ensina, de maneira clara. Então você apenas organiza esse pensamento que é o da Bíblia e torna ele mais claro, de maneira credal, de maneira confessional. É simplesmente isso. Você organiza isso, aplica isso, mas você não inventa. Então não existe doutrina de Calvino. Isso é uma maneira de falar no mundo teológico. Não existe doutrina de Calvino. Tá? E nem igreja que é de Calvino. Isso não existe, seguidores de Calvino. Isso é coisa de maluca, né? Então, eu não vou perguntar. Não me interessa. Eu vou tratar todo mundo como meu irmão. Então, aquela questão. É meu irmão, até que se prova o contrário. Agora, a instituição que a pessoa faz parte, eu sei qual é o credo daquela instituição. E sei muito bem, e posso julgar, e devo julgar, que se aquele credo, se o que eles creem, não é diferente daquilo que eu creio, ou eles estão certos, e eu estou errado, ou eu estou certo e errados são eles. E esse erro, não é acadêmico, não é erro de opinião. É a diferença entre se crer no evangelho ou não, ou naquilo que se chama de outro evangelho, que é anátema. Então, esse é o ponto aqui. O entendimento não é ser exclusivista. E outra, é bom pensar sobre isso, mano, porque, por exemplo, existe um problema, não é? Como eu já disse, o contexto é que fundamenta essa mentalidade de achar que evangélico é uma coisa, sei lá, significa algo homogêneo, que nós somos todos irmãos, sem que haja preocupação, por exemplo, são todos igrejas de Cristo, sem que haja preocupação naquilo que se professa como fé.
Entende? Ah, mas é uma igreja séria. Séria no que diz respeito ao quê? Porque qualquer denominação ou seita, não é, tem uma postura moral notável na sociedade, né? Então, eu não vou julgar por conta disso. A prática é importante, é claro que é importante, mas tem algo além, não é? E antes da prática em si, que é o que se crê, né? Então, o que essas pessoas creem? O que elas entendem como verdade? O que elas podem dizer da Bíblia? O que elas podem confessar da Bíblia? Então, a partir daí é que saberemos se se trata de uma igreja de verdade ou não. Por conta disso, porque nós temos um mundo que é confuso e você sabe muito bem que existe um mundaréu de denominações, denominações que surgiram sem razão, lógica, parece uma briguinha política, econômica. Você discorda, por exemplo, de uma coisa que o pastor falou, você é magoado por causa das palavras do pastor e você sai e começa a denominação. Muitas denominações do nosso contexto começaram assim. Muitos rachas foram por causa disso, não foram por causa de questões sérias. Entendeu? Não é por causa de questões sérias. Não é porque a denominação em si, ela abandonou os seus credos antigos, a sua própria tradição, e um grupo, não é, que estava ali e que se manteve fiel, se separou e começou um trabalho novo. O que não é desejável, mas eu compreendo, eu entendo a razão. Mas na maior parte dos casos, quando se fala de denominações, não é por causa disso, não. É por puro interesse. É uma pessoa que, por exemplo, ela coloca o ofício pastoral como se fosse uma coisa dada a ela e que não pode ser retirada de maneira nenhuma. Então ela não aceita não ser pastor e vai e abre uma igreja para si, tá? Isso é absurdo. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. É totalmente absurdo, tá? Então faça-se a pergunta. Uma vez que aprendemos, né, no Novo Testamento, né, isso pensando, por exemplo, em Efésios capítulo 2, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, né, ou no fundamento dos apóstolos e profetas. Todas as denominações, né, que nós temos no nosso contexto. Eu posso até perguntar se a maioria, porque nós já sabemos que o mal se espalha rápido pra caramba, né? Elas têm como fundamento a doutrina apostólica? Pense sobre isso. A minha resposta direta, você pode fazer a sua própria análise, mas minha resposta direta, e eu falo isso sem um pingo de medo, não estão fundamentadas na doutrina apostólica e, portanto, não são igrejas de verdade. Entende? É nesse sentido, tá? No que você coloca como contexto aqui, por exemplo, você fala sobre aí na igreja prega presbiteriano, batista e reformado de igreja independente. Então, até com relação a isso, né, temos que avaliar de maneira correta. Se todas essas citadas aqui, né, batista, presbiteriana e reformada, creem no evangelho, então não se tratam de igrejas diferentes, né? Igrejas com I minúsculo diferente, ou seja, são igrejas locais que têm alguns pontos de divergência, mas a maioria tem convergência, não é? Ou pelo menos, né, as divergências não são absurdas ao ponto de se excluírem como sendo heresias e seitas. Então, nesse sentido, pode haver sim, com certeza, e deve haver uma cooperação. Eu sou muito a favor disso, né? Eu sou muito a favor disso. Eu penso que essa unidade, né, de fato entre irmãos deve ser demonstrada. Não pode ser só uma coisa só de fala, no discurso, não. Tem que ser demonstrada. Mas quando nós saímos desse cerco aqui, e aí o Batista, por exemplo, é um Batista avivado, né, que tem um monte dessas igrejas aí, arminiano, né, ou então, sei lá, é uma igreja presbiteriana, não sei das quantas, que a doutrina não é reformada, é só o sistema de governo que é presbiteriano, ou a igreja reformada independente, no fim, não é uma igreja confessional, não é, ou então, vamos lá, discorda, não é, daquilo que é sã doutrina, tem uma outra visão, porque vai saber, a gente não pode duvidar de nada quando diz respeito à criatividade do brasileiro para inventar denominações. Tem nome para tudo, denominações. Inclusive igrejas reformadas que são fake, puro fake. Eu já vi, né? Já ouvi o testemunho de outros também. Então, ó, corta. Não existe isso, tá? Não existe isso. Então, a cooperação deve ser real, se temos a mesma fé. Porque se o que nós cremos não é a mesma verdade do Evangelho, não é? Então, meu irmão, vai ficar difícil. Aí você fala bem assim, olha, meu querido irmão, o que importa é fazer parte da guerra de Cristo. Então, mais uma vez, depois de tudo que eu falei, todos os grupos que se chamam de evangélicos fazem parte da guerra de Cristo? Não sei o que você pensa sobre isso ou os demais, mas eu digo
Mais uma vez, sem medo de errar, tá? Não, não fazem. Não fazem, tá? O nome evangélico não é critério para julgar nada, não. Né? O nome evangélico hoje está na lama. Um irmão até, acho que, não sei se luterano, me corrigiu sobre isso. E ele está certo. Não é que eu já não entendi como ele estava dizendo, não. Mas ele só me ressaltou essa questão de eu fazer a separação de evangélico e evangelical. Eu sei, é uma nuance, né? A cultura evangelical. Mas as pessoas que são evangelicais se chamam de evangélicas. Então, para todos os fins, é assim que é reconhecido. Evangélicos. Somos membros da igreja invisível. Será que todos somos, né? A igreja visível tem seus defeitos e problemas. Então, ela tem defeitos e problemas. É um sistema humano, nem tanto, né? Porque vamos lá. Sim, é um sistema humano, beleza, mas Cristo ordenou oficiais, ordens, não é? Obviamente, quando eu falo ordem de organização da igreja, né? Então, sistema de governo, o papel dos ofícios na igreja, tudo isso foi ordenado por Cristo. Os apóstolos plantaram e organizaram e ensinaram assim. Alguém poderia olhar para isso, para essas ordens, e chamar de sistema humano, mas, mais uma vez, não é. Né? Não é. Ou a Escritura ensina uma verdade. Você quer ver um problema que eu vejo claramente dentro do denominacionalismo? Sistema de governo. Mas não é um ponto que dá para não separar, não. Isso aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que separar quando eu falo assim, não dá. Para nos excluir como irmãos. Não. Mas eu tenho que admitir também, né? A Bíblia ensina um sistema de governo. Ou o sistema de governo bíblico, ele é presbiteral, ou ele é episcopal, ou ele é congregacional, ou outro tipo de sistema. Né? Mas tudo junto não é, não. Então alguém está errado nessa história, certo? Pode ser eu, pode ser outro, não sei, alguém está errado. Tá? Então ele fala, essa promessa, independente da denominação, vai ter problemas, é claro. Mas a igreja visível tem seus defeitos e problemas, certo? Mas o que é igreja visível? Ela não pode ter de jeito nenhum um outro evangelho. Se é um outro evangelho que é crido e ensinado, né, como por exemplo, Cristo elegeu pessoas condicionalmente, Deus elegeu pessoas condicionalmente na eternidade baseado em fé prevista. Isso é outro evangelho. A morte de Cristo foi uma morte universal para todo e cada indivíduo. E mesmo assim, pessoas por quem ele morreu ainda vão para o inferno. Isso é outro evangelho. É outro evangelho. O homem pode resistir à graça de Deus. Eu não estou preocupado com experiência. Todos nós, em algum momento, resistimos, por exemplo, o convite para ir para a igreja. Resistimos à pregação que era feita. Mas a graça de Deus é insuperável. Quando é o tempo de sermos chamados, somos chamados. Mas há pessoas, talvez a maioria, talvez não, a maioria, que acreditam realmente que o homem pode realmente vencer Deus na queda de braço. Ou seja, entende? A graça, de fato, pode ser resistida. O ser humano consegue fazer isso. Isso é outro evangelho. Tá? Isso é outro evangelho. Né? Não tem como conciliar essas coisas. Entende? Não tem como. Tá? E alguns também, ou talvez a maioria, creia também né, que a pessoa perde a salvação. Você é salvo, você dorme salvo e acorda condenado. Que no fim, manter a salvação depende de você. Isso é outro evangelho. Tá? É outro evangelho. Então, como é que pode, por exemplo, tenta encaixar isso que eu acabei de falar nisso aqui, ó, independente da denominação. Então, depende. Se denominações, líderes, membros de outras denominações, creem nesses absurdos que eu acabei de citar aqui, que não são evangelho, são irmãos, fazem parte de uma igreja de verdade, entende? Então, o que eu estou fazendo, irmã, é só apontar para o óbvio. Tem um elefante na sala. Eu estou enxergando o elefante na sala, eu estou dizendo, um elefante na sala. Alguns podem entender que eu sou como uma criança ingênua, porque eu estou falando que é um elefante na sala. Mas, na verdade, eu só estou sendo honesto. Eu não posso mentir para mim mesmo, entende a situação? E tem pessoas que preferem. Eu ouvi uma frase do pastor Abramo, né? É alguém que é um amigo, um irmão querido, que tem cooperado bastante, que eu estou andando junto com ele para falar sobre Dort, por exemplo, para poder trazer conhecimento sobre esse assunto das igrejas reformadas. E tem me ajudado muito aqui também na congregação. É um missionário holandês. E uma coisa que ele, como estrangeiro, observa aqui no Brasil é que
O que ele tem observado no Brasil? Que aqui a amizade vale mais do que a verdade. E eu não tenho como refutar esse tipo de argumentação, de pensamento. Porque é verdade. Aqui a amizade vale mais do que a verdade. As pessoas preferem jogar fora a verdade clara, nua e crua, não é? Em nome desse ecumenismo, dessa unidade que é falsa. O que eu estou dizendo é só, olha, tem erro ali. Tem erro, tá? E aqui é o YouTube, eu estou ensinando, eu estou confrontando certos pensamentos. Há pessoas que não têm maturidade, parece, para poder ouvir algo assim. E, como eu falei, parece que instala um gatilho, né, um gatilho mental, emocional, e a pessoa vai falar daquilo que não faz sentido na verdade, né? Porque não está entendendo a realidade aqui, tá? Você fala bem assim, olha, mais uma igreja, vamos lá, mais uma igreja alinhada com a Escritura Sagrada, então, mais uma vez, se uma igreja é sinergista, ela não é alinhada com a Escritura Sagrada. Não é. A não ser que alguém diga que a doutrina da salvação ela é uma doutrina tão secundária, mas tão secundária, mas tão secundária, que não deveria, de forma nenhuma, porque uma pessoa entende a salvação de maneira diferente, e se você entende a salvação de maneira diferente, você entende a Cristo diferente, essa é a realidade, né? Você não separa Cristo de sua obra da salvação. Então, tanto faz como tanto fez você crer. Você pode ser nessa lógica, né? Eu vou usar os termos teológicos atrelados aos teólogos que defenderam tais posições. Você pode ser, tanto faz, se você vai ser pelagiano, semi-pelagiano, armeniano ou calvinista, tanto faz. Ou se você vai ser, de maneira mais resumida ainda, sinergista ou monergista, tanto faz. Será que tanto faz mesmo? Porque se uma igreja é alinhada à Escritura Sagrada, ela não pode ter uma doutrina tão diferente assim da outra, né? Ao ponto de se excluírem, logicamente. Não tem como, né? Porque se é alinhada com a Escritura e todos são alinhados com a Escritura, todos são a mesma igreja, denominações diferentes, que é uma lástima, tá? É uma coisa horrível, não é desejável. Eu lamento isso, mas eu tenho que encarar a realidade, né? Então, se não é alinhada com a Escritura, de fato. Agora, quais são alinhados com a Escritura? Pois bem, é só olhar, pesquisar as denominações e todo mundo vai saber. Por exemplo, se alguém quer saber o que é a Igreja Católica Romana, pode apenas olhar uma missa, tirar conclusões, mas pode também, e essa é a maneira mais honesta de fazer isso, não é, é estudar seu catecismo, sua doutrina. E ver também, não é, o nível da sua pureza ou impureza, observando a doutrina e a prática. Se alguém quer saber o que um cristão reformado crê, é simples de entender isso. Nós temos a Bíblia, certo? Mas toda a tradição cristã tem a Bíblia também. E mesmo assim as conclusões são diferentes. Então, quer saber o que o cristão reformado crê? Né? Você tem a Escritura, mas olhe para as suas confissões de fé, porque lá eles explicam. Lá nós explicamos o que nós cremos. Não é? Como é que nós explicamos a Bíblia, a fé? E assim por diante. Se eu quero saber o que é um adventista, eu vou saber. Se eu quero saber o presbiterianismo, por exemplo, eu posso entender as pequenas distinções entre presbiterianos e reformados, estudando suas confissões de fé. E as práticas que também vêm das confissões. Tá? E assim por diante. Se eu quero entender o que é o batista, o pentecostal, e assim por diante. Então, olhando para os credos, as confissões, né, a doutrina oficial dessas igrejas, juntamente com sua prática, né, que vem como consequência disso, eu vou saber se tal denominação é uma igreja, não é, de verdade. E se tal igreja ou tal denominação é de fato alinhada com a Escritura, tá? Então, é nesse sentido, tá? Eu espero que a irmã tenha entendido. O pastor José Carlos Serpa também, muito obrigado por seu comentário, mas entenda, irmão, que o objetivo não é divisão. Eu não estou procurando dividir nada, nem julgar, né, de maneira condenatória, temerária. Eu só estou apontando para o elefante na sala, certo? E até agora, as sugestões que as pessoas dão quando não querem que isso aconteça, não é tentar resolver o problema, mas é ficar com essa enrolação, sabe? Política, ecumênica, empurrando com a barriga, né? Com esse negócio de jogo de cintura, enquanto o mal está ali e não é resolvido, né? E o pior, você vê todo esse povo reunido e, né, eles tentam. Isso para mim é um processo de autoilusão. Você está se iludindo, achando que há unidade real, quando não há. Quando há pessoas crendo em evangelhos diferentes, tá?
Naquele meio há quem crê no Evangelho de Cristo e há quem crê no Evangelho do homem, certo? E estão todos juntos comemorando como se fossem a mesma coisa. Eu faço um convite para qualquer um que ache ruim, por exemplo, meu canal ou outro, apontar para esses problemas. Meu convite é, cara, já que é assim que boa parte tem pensado, então tirem essa linha divisória entre vocês e os católicos romanos, né? Porque é muita incoerência para mim que denominações do meio evangelical convivam como se fossem irmãos, como se pertencessem à mesma igreja de Cristo e excluam os católicos romanos. Sendo que as diferenças que existem, sinceramente, elas são as mesmas, tá? São as mesmas. Ou seja, são diferenças dogmáticas, teológicas e de prática, tá? Então, eu nem consigo ver diferença daquilo que é evangelical para catolicismo romano. Eu só vejo diferença estética, não é? O rótulo é diferente. Igreja Católica Apostólica Romana, igrejas evangélicas ou igrejas evangelicais. Ah, eu estou usando evangélico porque é assim que é conhecido, né? O pessoal que é evangelical não sabe o que é evangelical. Mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, né? É um conteúdo sinergista, é um conteúdo idólatra, porque essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Basta, com honestidade, olhar bem isso aí e não querer negar a verdade, né? Não querer tapar o sol com a peneira. É a realidade, certo? Então, essa é a questão. Não quero, de forma nenhuma, divisão. Mas, infelizmente, eu tenho que apontar, quando é necessário, a divisão que já existe. E não combater, não é, heresias e certos problemas e certas hipocrisias que existem do contexto de denominações, não é cooperar para que isso seja resolvido. Eu nunca posso desvincular o amor da verdade. Jamais. Omissão continua sendo pecado e eu não posso me omitir. Tá? Então, eu espero que a irmã tenha entendido, que o pastor José Carlos Serpa também tenha entendido. Tem um comentário aqui do arroba ItaDV. Dois comentários, na verdade, só vou ler aqui e vou terminar. Eu saí do pentecostalismo para ser reformado numa igreja reformada. Foi intencionalmente para romper mesmo e jamais voltar atrás. Eu absolutamente respeito as pessoas que querem ser pentecostais e batistas. Pois é, desde que o façam em suas respectivas igrejas. De fato, acontece que a única tradição que se é exigido relativizar e acomodar as diferenças é a Igreja Reformada ou Presbiteriana. Na Igreja Pentecostal e Batista não se aceita sequer o batismo feito nas igrejas reformadas. Isso é farisaísmo? Então, uma boa pergunta. Eu penso que tanto para o pastor como para a irmã refletirem. Não é? Porque, do nosso lado, se alguém vem de uma dessas denominações citadas, não é prática nossa rebatizar ninguém, não. Tá? Não é prática nossa rebatizar ninguém. Inclusive, eu vou até além, tá? Eu vou até além. Para quem talvez não seja acostumado com isso, nós reformados de tradição continental não temos prática de rebatizar católicos romanos ou de desconsiderar o batismo que eles realizaram ali. Ainda não temos, nós não temos essa prática. Então, mas o contrário, no sentido de que quando você pensa numa igreja evangélica que seja pelo menos credo batista apenas, seja batista ou pentecostal, eu acho muito difícil que alguém que saia de uma igreja presbiteriana ou reformada e foram batizados como crianças na igreja sejam recebidos como membros de uma igreja presbiteriana ou pentecostal, de uma igreja que é do batista, para ser mais claro, tá? Sem ter que passar por um novo batismo. Ou pelo menos ouvir que nunca receberam um batismo porque eram crianças que não entendiam nada e que agora vai ser o batismo. E aí, isso aí não é farisaísmo? Né? Então, ele continua aqui, fala mais um pouquinho e fala, além disso, em uma igreja reformada, seja IRB ou IPB, é exigido que se concorde com nossos símbolos de fé, que são a correta interpretação da Bíblia. Não faz sentido termos de acomodar carismáticos, credo-batistas e arminianos, e o contrário é válido também. Igreja nenhuma tem que acomodar calvinistas. De fato. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Se um batista, por exemplo, por mais que eu ame
alguns irmãos batistas que eu conheço, né? Porque creem também na doutrina da graça, que é uma expressão, um resumo do Evangelho. Por mais que nós nos amemos em Cristo, mas as diferenças são tão grandes com relação a isso, que um batista não poderia ser membro da igreja que eu pastoreio, uma igreja reformada, sem que ele aceite, por exemplo, o pé do batismo. Ele deveria aprender, ou aprender a teologia do pacto, segundo os reformados, né? Deveria fazer aula de catequese, teria que fazer aula de catequese, e então, quando estivesse convencido de todas as implicações da aliança, inclusive nos sacramentos, então ele poderia ser membro da igreja. Mas do contrário, não. A mesma coisa é se eu, como pastor reformado, fosse um membro apenas de uma igreja reformada, fosse para a igreja batista. Eles não iriam me aceitar como membro. Se aceitassem, seriam totalmente incoerentes. E aí, meu filho, incoerência não é para ser respeitada, não. Eles iriam, obviamente, não aceitar, como eu já presenciei, uma vez, uma reunião na igreja batista, eu estava lá, colega do pastor, na época eu não era reformado, mas eu lembro como um dos irmãos, ele se levantou, quando estavam falando sobre a família que estava vindo de uma igreja presbiteriana para ser membro ali, Nem tinha chegado no assunto ainda, mas alguém já se levantou logo e falou: eu não aceito. Se não descer as águas... Por quê? Porque ele já sabia muito bem, como todos ali, que o presbiteriano, herdeiro também da tradição reformada, aprende pela Escritura, por sua doutrina, que os filhos são filhos da aliança. Eles devem ser batizados também, receber o sinal da aliança. E aquele batista, sabendo disso, ele já de cara falou: eu não aceito de jeito nenhum. Então, isso é ser coerente. E é assim que funciona. Certo? Muito obrigado pela paciência de vocês. Vídeo aí de 46 minutos, Vidão. Mas comentem aí o que é que vocês acham, se vocês entenderam direitinho. Eu tentei ser claro aqui, mas isso não quer dizer que todo mundo que vai acompanhar o vídeo vai entender exatamente o que eu estou falando. Porque às vezes eu fico gravando vídeos respondendo de novo o que eu tinha falado antes. Mas faz parte, tá? Deus abençoe a todos aí e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.